Olá, aqui é Bruno de Souza, storytelling, palestrante. Hoje nós vamos falar sobre as 3 chaves para definir prioridades. Mas antes, eu queria dar 2 avisos que eu acho que vai ser importante, 2 recadinhos, né? Um é que se você gostar dessa matéria, dessa informação, não esqueça de curtir, de dar o joia de gostei, né? De comentar, fazer um comentário do que você gostou, né? E isso porque esse é um conteúdo gratuito que a gente está dando para você, mas um conteúdo de muito valor, de muita importância. E esses vídeos são patrocinados com você assistindo, você compartilhando, você comentando, né? Então, não esqueça, se você gostou, faça isso. E o segundo aviso que eu quero dar é o seguinte: esse é uma matéria que realmente eu tenho certeza que você vai querer anotar, né? Então, o que eu fiz? Eu preparei já um PDF com tudo o que eu vou dizer, um e-book, de como definir as prioridades, as 3 chaves, detalhando. Tudo que eu vou falar, praticamente 100% está lá. Okay? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, então não se preocupe em escrever. Depois você baixa o PDF, né, e você pode fazer o que você desejar com ele, ok? Então, vamos lá, né? Deixa de conversa e vamos começar o vídeo. O nosso tema é as 3 chaves para definir prioridades. Bom, antes de para que você entenda essas 3 chaves, eu preciso te contar como foi que eu as descobri. Eu já trabalho com informática desde o final dos anos 90, então eu acabei participando de vários projetos, né? E nesses projetos eu tinha diversas atividades e tarefas. Inclusive, em um desses projetos eu fui enviado até para um outro país, para o México, né? Foi até onde eu aprendi o espanhol. Mas além de ter as atividades profissionais, eu também faço uma obra voluntária em benefício de famílias estrangeiras e nesse trabalho eu já estou como superintendente, como diretor, dentre outras atividades, né? E também não posso deixar de falar das responsabilidades, atividades e tarefas familiares, também com amigos, né, e parentes que tem que também dar atenção. Então, como você já deve ter percebido, eu já tive que gerenciar várias tarefas, várias atividades, né? Eu confesso para você que em alguns momentos eu ficava perdido, né? Tinha tanta tarefa, né? Tarefas urgentes, tarefas importantes e urgentes, tarefas sem importância, sem nenhuma urgência, ou seja, de todos os tipos. E às vezes parecia que tudo era importante, tudo era prioritário, né? Então, acaba que você já sabe o que vai acontecer, né? Eu começava uma tarefa, né? Parecia uma urgente, eu parava essa tarefa, começava a fazer essa urgente e assim por diante. Então, o que acontecia? Ficavam várias tarefas sem terminar, né? Começada e parou pela metade. Planos frustrados, projetos que não terminaram, não deram certo, né? E essas coisas, deixar a tarefa pela metade, projetos que não terminam com sucesso, isso acaba dando para a gente um sentimento de frustração, de incapacidade, de tristeza, e muitas vezes pode até levar a gente a ficar num estado de depressão. E isso a gente não quer de jeito nenhum. Foi então que eu encontrei as 3 chaves para se definir prioridades, né? E essas 3 chaves, junto com os 3 segredos da administração do tempo, salvaram, por assim dizer, a minha vida profissional e a minha vida pessoal, né? Os 3 segredos da administração do tempo é um vídeo que eu fiz, que também está disponível gratuitamente aqui no YouTube. Então vou deixar o link para esse vídeo também, caso você ainda não tenha visto. Vale a pena ver, vale a pena conferir. Então essas 2 coisas, né, os 3 segredos e as 3 chaves para definir prioridade, a bem dizer, salvaram a minha vida profissional e também, podemos dizer, a pessoal. Mas então, quais são essas chaves? Vamos falar um pouco sobre a primeira chave.
Para você entender e sempre lembrar a primeira chave, antes eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Você conhece uma história chamada Alice no País das Maravilhas? Acredito que se não conhece, já ouviu falar. Ela conta a história de uma jovem que caiu na toca de um coelho e lá conheceu o País das Maravilhas. Em um dado momento, ela chega numa sala misteriosa que possui várias portas. Então, ela pergunta para o coelho, qual delas eu devo escolher? Daí o coelho lhe disse, aonde você quer chegar? A menina então respondeu, eu não sei. Então o coelho respondeu, se você não sabe aonde quer chegar, qualquer porta serve. Preste bastante atenção na última frase do coelho. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer porta serve. Ou seja, se você não sabe aonde quer chegar, se você não tem um objetivo claramente definido, será quase impossível definir corretamente uma prioridade. Pois, sem um objetivo claro, qualquer tarefa poderá parecer prioritária. E aqui está envolvida a primeira chave. Portanto, preste bem atenção. A primeira chave para definir prioridade é ter um objetivo claro. Vamos repetir para ficar bem gravado? A primeira chave para definir prioridade é ter um objetivo claro. Essa é a primeira chave. Mas talvez você esteja perguntando, mas como utilizar essa chave para definir prioridades? Bem, pense o seguinte, o objetivo claro vai lhe ajudar a identificar quais tarefas são importantes. Aquelas tarefas que lhe aproximam mais do seu objetivo, essas tarefas são as mais importantes. Então, depois que você identificar quais as tarefas são mais importantes, aí você vai utilizar a dica espetacular de um escritor chamado Steve Colfer. Ele disse o seguinte, preste bem atenção. Primeiro, o mais importante. Isso quer dizer, dê prioridade às tarefas mais importantes. Ou seja, as tarefas que lhe aproximam mais do seu objetivo. Essa é a primeira chave, ter um objetivo claro. Bom, então agora vamos falar um pouco da segunda chave. A segunda chave ela é tão importante quanto a primeira, mas antes de lhe falar qual é essa chave, eu preciso lhe falar sobre os 4 quadrantes que Steve Colfer, aquele escritor que eu mencionei para vocês, que ele escreveu um método e ele propõe no seu livro os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E, diga-se de passagem, se você não leu esse livro, eu recomendo que você faça a leitura dele. É um livro espetacular, é muito bom, então se você não leu, leia. Mas ele fala nesse livro desse método dos 4 quadrantes. E o que consiste esse método? Bem, 2 fatores definem as atividades, se elas são urgentes e importantes. Mas o que seria urgente? Urgente é a atividade que exige atenção imediata. Coisas urgentes se impõem a nós. Insistem para que alguma providência seja tomada. Um exemplo simples é um telefone que toca. Ou seja, ele exige atenção imediata, insiste que seja tomada alguma ação. Agora, o que são as tarefas importantes? Tem a ver com os resultados, como nós mencionamos. Contribui com as nossas metas e nossos objetivos. Essas são importantes. Então, Steve Colfer fez um quadrante. Imagine um quadrado
onde você traça duas linhas, uma vertical e outra horizontal, como se fosse uma cruz ou um X. Ali aquele quadrado vai ficar 4 quadrados pequenos. O primeiro quadrante ele separou das atividades que são urgentes e importantes. Este é o quadrante do inevitável, das crises ou problemas. Elas sufocam muitas pessoas. Aqueles que vivem neste quadrante vivem administrando crises, escravos dos problemas, capazes de produzir somente quando está na última hora. Então esse é o quadrante das coisas urgentes, o número 1, urgentes e importantes. O segundo quadrante são das atividades não urgentes, porém importantes. Então, esse lida com essas atividades que não são urgentes, mas que são importantes. Exemplo dessas atividades: melhorar os relacionamentos, redigir uma declaração de missão pessoal, planejamento a longo prazo, exercício, manutenção preventiva, prevenção, etc. Então, ou seja, é o quadrante da qualidade. É aquilo que você deve procurar passar a maior parte do seu tempo. Agora nós, já que falamos do primeiro, do segundo, vamos falar do terceiro quadrante, que são as atividades urgentes e não importantes. Neste quadrante, o tempo é gasto reagindo a coisas urgentes, presumindo ou pensando que essas são importantes. Mas a verdade é que a urgência dessas questões, com frequência, se baseia na prioridade e nas expectativas de outras pessoas. Então, o perigo desse quadrante é que você trabalha com urgências que parecem importantes, mas não são importantes para você, são importantes para outras pessoas. E, por fim, para fechar, nós temos o quarto quadrante. Estes são das atividades que não são urgentes e que não são importantes. Então, este é o quadrão, podemos chamá-lo de ladrão do tempo, né? E nós devemos procurar passar o menor tempo possível nesse quadrante, porque as atividades aqui não são urgentes e nem são importantes. Ok? Então, esses foram os 4 quadrantes. Vamos, antes de revelar a segunda chave, vamos só fazer um breve resumo para você entender, porque ele está intimamente ligado com a nossa segunda chave, certo? Então é o seguinte, vamos fazer um breve resumo deste método dos quadrantes. Primeiro quadrante, urgente e importante, atividades inevitáveis. Segundo quadrante, não urgentes, mas importantes, são as atividades de qualidade. Terceiro quadrante, urgentes e não importantes, podemos dizer as interrupções. E por fim, o quarto quadrante, não urgentes e nem importantes, é o ladrão do tempo. Depois dessas considerações, eu acredito que você está preparado para conhecer a segunda chave. Então, se prepara para recebê-la, hein? Pois ela é simples, muito simples, mas você pode não compreender. Portanto, aí vai. A segunda chave é não permitir que atividades importantes se tornem urgentes. Vamos repetir? A segunda chave é não permitir que atividades importantes se tornem urgentes. Ou seja, não deixar que as tarefas do quadrante 2, que não são urgentes, mas são importantes, passem para o quadrante 1, onde são tarefas urgentes e importantes. Mas talvez nesse momento você esteja assim, mas como que eu utilizo essa segunda chave para definir prioridades? Bom, as tarefas importantes e não urgentes devem ter prioridades. Portanto, ao definir prioridade, leve sempre em conta as tarefas do quadrante 2. Aquelas que são importantes, mas não urgentes.
Isso fará com que você tenha menos tarefas no primeiro quadrante. E isso, por sua vez, fará com que você atinja mais rapidamente as suas metas e o seu objetivo. Por isso é uma chave que acelera o alcance das suas metas e objetivos. As duas primeiras chaves são especialmente importantes. Assim, podemos dizer que a terceira chave é igualmente importante, pois ela completa, maximiza as duas primeiras. Mas de que forma? Pense o seguinte: muitas vezes temos várias importantes tarefas selecionadas, mas daí ficamos nos perguntando qual delas deve ser executada primeiro. Afinal de contas, todas são importantes. Muitos se perdem neste momento. Como definir prioridades entre tarefas em que todas são importantes? De fato, na realidade, este é um vilão que parece não existir, mas, no entanto, ele apanha muitos quando estão definindo prioridades. Nesse momento, podemos utilizar a terceira chave. Igual à segunda, essa chave é muito simples, mas muito simples. Se você não prestar atenção e não tiver humildade para aceitá-la, não compreenderá. Então, preste bem atenção para que você esteja entre os felizados que conseguirão entender. Na realidade, ela é uma tão simples pergunta. Porém, apesar de simples, é uma pergunta poderosa. Então te prepare. A primeira chave é a pergunta: posso fazer uma tarefa? Qual delas executarei? Vamos repetir para que você compreenda? A terceira chave é a pergunta: posso fazer uma tarefa? Qual delas executarei? Sei que você deve estar pensando que não vai funcionar. Mas lembre-se do que um grande mestre disse: você não mata a fome somente olhando o cardápio. Portanto, é necessário arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Então, como utilizar essa terceira chave? Bem, para utilizar a terceira chave para definir prioridade, faça o seguinte: reúna todas as tarefas importantes que você selecionou utilizando as duas primeiras chaves. Então, faça 3 coisas. Primeiro, olhe para todas elas. Segundo, pense no resultado que cada uma delas trará. E terceiro, pergunte-se. Use a terceira chave: posso fazer apenas uma tarefa? Qual delas executarei? A tarefa que a sua mente selecionar, esta será a prioritária. Depois, remova esta tarefa da lista e coloque em uma nova lista. Volte-se novamente para a lista das tarefas importantes. E então, repita o processo selecionando a segunda mais importante, a terceira mais importante, a quarta, a quinta e assim por diante, até terminar todas as tarefas. Consegue perceber? Dessa forma, você ordenará todas as tarefas importantes. Você conseguirá definir as que realmente têm maior prioridade. Daí, meu amigo, é só meter a mão na massa e correr para o abraço. Mas lembre-se do grande Steve Covey. Primeiro, o mais importante. O mais importante é o que tem maior prioridade. Portanto, se você deseja ter uma vida cheia de realizações, conquistar metas, objetivos, se você espera ser feliz, ter bastante tempo para a sua família, para as pessoas que ama, se deseja realizar os seus sonhos, então não perca tempo. Comece já a utilizar as 3 chaves para definir prioridade. Não deixe a vida te levar.
Não permita que as prioridades de outros definam o que você vai fazer. Toma a direção da sua vida. Defina as prioridades que lhe conduzirão aos seus objetivos, que lhe conduzirão aos seus sonhos. Eu sou Bruno de Souza, storyteller e palestrante, e desejo a você um forte abraço e os meus melhores cumprimentos.